Primeiramente, um agradecimento à FRG Media, ao evento, né, Fórum GD, de tamanha relevância que tem no nosso país, né, porque a gente vai visitando diversos estados, diversas regiões, para tentar passar um pouquinho mais de informações sobre o mercado, sobre a Jinko. Né, eu represento hoje a Jinko no Brasil na questão de distribuição, canais de distribuição, então eu sou um dos gerentes comerciais da Jinko, e a minha ideia hoje é passar um pouquinho para vocês um pouco da história da Jinko, a presença da Jinko aqui no Brasil também, e além de fatores de mercado, né? Como que a gente está observando hoje o mercado, como que ela está reagindo, e acho que a abordagem vai ser a mais ampla possível e não muito detalhada e cansativa para que vocês possam acompanhar. Primeiro falando sobre a Jinko, a Jinko tem hoje, né, até o primeiro trimestre desse ano, ela completou 150 gigas de entregas, né, de produção e entrega de módulos fotovoltaicos. A Jinko, não sei se todos conhecem, mas é uma companhia dedicadamente exclusiva para a fabricação de módulos fotovoltaicos, e ela entregou no primeiro trimestre 150 gigas. Né? Isso mostra um pouco o tamanho e a representatividade da Jinko, produtivamente falando e globalmente falando também. Né? Então são anos de trabalho já e de desenvolvimento e pesquisa que trazem esses números um pouco para a gente aqui. Ano passado a gente foi a companhia de número 1 em volume de vendas em gigas aqui no Brasil. Então a Jinko tem uma participação muito relevante no mercado brasileiro. A gente tem aí 22 recordes mundiais, aí no quesito mais desenvolvimento, né, pesquisa e desenvolvimento de módulos. Esse ano a gente completa 70 gigas de produção fotovoltaica, globalmente falando, e desses 70 gigas a gente já destina hoje 40 para células N-Type, né, que é uma transição que vem ocorrendo desde o ano passado, já há algum tempo, do P-Type para o N-Type, e a Jinko foi uma das pioneiras aí nesse desenvolvimento dessa tecnologia N-Type, que a gente vai falar um pouco também hoje. E a gente tem hoje, né, 15% de market share, globalmente falando, é um número que parece pequeno, mas ele é muito representativo, tendo em vista aí a quantidade de empresas e companhias fabricando e produzindo módulos no mundo. Falando bem rapidamente sobre certificações, né, e bancabilidade, essa é uma informação muito importante e recorrente nas apresentações, né, de fabricantes, mas a gente sempre reforça porque estar hoje como AAA, né, representa aí uma jornada, um trabalho que foi feito de pesquisa e desenvolvimento e corporativamente falando e financeiramente falando estruturados. Né? Então, quando a gente fala a Jinko é uma empresa AAA, né, e tem sido desde o início do ano já essa empresa AAA, é justamente para passar uma segurança maior para o integrador, para aquele que compra o nosso módulo, de que a Jinko está aqui hoje, né, está forte no mercado brasileiro e vai perdurar ainda por muito tempo, porque corporativamente, né, a gente tem aí bons resultados da bancabilidade. Além de aí obter todas as certificações hoje de mercado que a gente tem, né, o PIVEL, o LPG Research, ou REDTech, são certificações que atestam a qualidade, durabilidade e a performance dos nossos produtos. Né? Então, acima de tudo, a gente quer entregar qualidade. Né? Recentemente, a Jinko se tornou aí pioneira um pouco na parte de ESG, lógico que as outras companhias também estão, né, indo nessa frente, mas a Jinko assumiu algumas responsabilidades com o RE100 e o EP100, onde a gente se comprometeu até 2025 ter 100% da nossa energia, né, nossas fábricas, na nossa capacidade produtiva, abastecidos com energia renovável. Então é uma certificação e uma proposta de curto prazo, mas com grande impacto, né, nesse sentido. Então a Jinko também está correndo nessa frente de sustentabilidade, não só do produto que vende, né, fabrica, mas também na parte corporativa. Falando um pouco do nosso método de produção e fabricação, como que a Jinko opera. Né? A Jinko hoje ela tem uma produção extremamente verticalizada, ou seja, a gente trata desde o início da cadeia produtiva, o wafer, a célula, até chegar à composição dos módulos. Isso traz para a gente uma maior qualidade produtiva, né, para assegurar essa qualidade de módulo que a gente tem, e também, evidentemente, ter o controle de custos de operação todo da capacidade produtiva. E além das soluções de módulos, que eu falei que a gente atua, a Jinko também tem soluções hoje de filmes fotovoltaicos, isso mais globalmente falando, e a parte de armazenamento. Né? A Jinko está criando um movimento muito forte aí desse ano em diante, vamos falar assim, na parte de storage. A gente já tem alguns projetos no Brasil com armazenamento da Jinko também, e daqui para frente a gente vai começar a ver mais, né, e vai começar a falar mais sobre isso aqui no Brasil,
e inclusive na Intersolar a gente vai ter uma oportunidade também de mostrar alguns produtos de armazenamento especificamente. Então a gente quer ter a solução tanto de módulos, como teremos também a parte de filme e armazenamento iniciando mais agora. Vamos falar um pouquinho do produto, né? O famoso N-Type, né? TOPCon, o que é esse módulo? Às vezes o pessoal fala tanto desse módulo e a Jinko já vem trabalhando com esse módulo desde o ano passado, já vende aqui no Brasil desde o ano passado, então já não é um módulo tão novo para a Jinko, mas o mercado brasileiro é muito grande, então a gente acaba atingindo em diferentes tempos, né, novos clientes nesse sentido. Falando um pouco da célula N-Type, né, o módulo TOPCon, como eu falei, aqueles recordes que eu citei agora há pouco sobre a Jinko, a gente tem atingido, e o trabalho de pesquisa e desenvolvimento ele é muito contínuo na Jinko. Então a gente está sempre testando e tentando incrementar a eficiência da célula, né? Isso quer dizer o quê? A gente atingiu recentemente 26,40% de eficiência celular, isso em laboratório. Quando a gente joga isso para o campo da produção em massa, isso tem uma perda normal, natural, de produtividade, que chega a 25,4%. Isso a gente está falando de célula, tá? Não estamos falando de módulo ainda. E esse 25,4% até o final deste ano, 2023, a gente acredita que vai chegar em 25,8%. Então é um trabalho que é incansável e está sempre acontecendo, para que a gente vá estressando a tecnologia, vai evoluindo a tecnologia, para que a eficiência cada vez mais, né, aumente. E a gente já tem como perspectiva que as células N-Type, esse tipo de célula, ele chega até 28,7%. Ou seja, ainda há um espaço relevante de estudo e desenvolvimento para essa tecnologia. E isso dá para a gente aí um cenário de longo prazo ainda de trabalho com essa tecnologia N-Type. Quando a gente fala de diferenças, né, quando a gente fala do PERC para o TOPCon, né, quais são as principais diferenças? Dentre todas as diferenças que existem, essencialmente, a carga do silício na célula se altera, né? Quando a gente fala da célula PERC, a carga é positiva, no N-Type a carga é negativa. Essa carga associada a uma dopagem diferenciada e também com a passivação que é feita de camadas dentro dessa célula, a gente consegue uma maior eficiência desse trânsito de elétrons que acontece na célula no efeito fotoquímico. Então esse efeito fotoquímico ele se torna mais eficiente e menos resistente. Então a gente acaba tornando a célula também mais durável. Então as diferenças essencialmente são essas. Existem outras diferenças, algumas camadas adicionais, mas todas elas em favor da eficiência energética, né, desse trabalho químico que é feito dentro da célula. O portfólio da Jinko hoje ele é um portfólio extremamente enxuto, né? A Jinko não tem como prática aí ter um catálogo de 20, 30 módulos diferentes, enfim. Dentro do N-Type, né, a gente também trabalha com P-Type, só para vocês saberem, mas aqui a gente está falando só de N-Type, mas basicamente são a mesma quantidade que eu tenho aqui do N-Type, eu tenho para P-Type também. A gente tem módulos que vão desde 620 watts até o 475, ainda vendidos no mercado brasileiro, né, mais para questão residencial. Então a gente acaba tendo diferentes tamanhos, né? Aqui esse primeiro são de 78 células e passa por 72 células e chega a 60 células. Todas as células da Jinko são de 182 milímetros, tá? A Jinko não adota por padrão as células de 210. Então a gente prefere hoje trabalhar com módulos de tamanhos menores, mas com eficiências maiores. Se vocês notarem aqui na segunda linha, a gente tem a eficiência de cada um desses módulos. São todas eficiências muito páreas, né? Acima de 22%, ou seja, são eficiências muito boas, porque a mesma célula que eu uso nesse módulo de 78 células, que é para, né, aplicação mais a larga escala, grandes usinas, eu uso na aplicação de 60 células. A qualidade é a mesma, a célula é a mesma. Então a capacidade produtiva que eu tenho lá naquele módulo menor é a mesma que eu tenho aqui no módulo maior. Logicamente que devido às proporções ele acaba gerando mais energia, porque ele é um pouco maior, né, de dimensão. Mas a qualidade da célula em si, do produto, é exatamente a mesma, tá? Não há diferença. E o que essa mudança, né, do P-Type para o N-Type, essa melhora, essa eficiência, né, aprimorada, traz para os projetos e para a argumentação, para os clientes finais? A gente tem, evidentemente, uma maior geração de energia. A gente fala aí de acima de 3% de geração somente pela substituição da tecnologia do P-Type para o N-Type. E quando a gente fala de uma maior eficiência, a gente traz alguns benefícios, né? Entre eles, o menor custo de BOS. O BOS basicamente é o custo acessório da usina. Uma vez que eu tenha
uma célula, um painel que é mais eficiente, em muitos casos, quando a gente fala de usina de maior porte, a gente consegue até reduzir um pouco o tamanho dessa usina, né, ou a quantidade de módulos. E nessa redução a gente reduz cabeamento, estrutura e demais acessórios. Então a gente acaba reduzindo um pouco outros custos da usina ligados a essa melhora de eficiência. E por tabela também, a gente tem um melhor LCOE, né? O LCOE é o custo nivelado dessa energia, ou seja, para aquele cara que está investindo, é o custo que ele vai ter o quê? De investimento da usina, investimento com a operação e manutenção dessa usina, dividido pela energia total da vida útil dessa usina. Então eu vou chegar num número que é em reais por mega. Quanto menor esse número, melhor é a usina, né? Mais eficiente a usina, ou mais barato é aquela energia que ele produz para ele poder fazer o negócio que ele quer, né? Vender essa energia, fazer as operações. Então, quando a gente fala de menor LCOE, é justamente por isso. A gente consegue ter um menor custo de energia para que a gente possa fazer mais lucrativa ainda essa usina pela sua eficiência. Aqui são alguns highlights dessa tecnologia N-Type. Então, a gente tem aí 30 anos de garantia, né? Ao contrário de 25 da tecnologia anterior, P-Type. A gente tem um baixo índice de degradação desses módulos. Então, a gente fala de um índice menor do que 1%. Quando a gente fala do primeiro ano, né? É natural no primeiro ano a gente ter uma degradação desses módulos. Todos os módulos passam, né, para essa primeira exposição e há uma degradação. O que acontece nesse módulo N-Type, nessa célula N-Type, é uma melhor reação que a gente consegue perder menos eficiência nesse primeiro ano. Então é abaixo de 1%, isso é muito baixo. E quando a gente fala de linear ao longo dos anos, a gente tem uma perda aí de 0,4%, menor que 0,4%, que também é uma perda muito baixa. Outro ponto importante, coeficiente de temperatura, né? Principalmente aqui para a região de vocês, é uma área que tem algumas áreas que são todas as áreas são bem quentes, né? Então essa célula se porta melhor em ambientes com uma temperatura mais elevada. Então ela tem uma eficiência melhor, ela responde melhor. A gente sabe que quanto maior a temperatura, né, de trabalho daquele módulo, daquela célula, ela pode perder um pouco a sua eficiência, e nesse caso aqui ela perde menos eficiência. Então a gente consegue, ela suporta mais a temperatura do que a tecnologia anterior. E aí isso, como resultado, a gente vê esse gráfico, né, com uma maior geração ao longo do tempo, não só no primeiro ano, mas ao longo do tempo a gente consegue gerar mais energia. Então tudo isso que a gente fala é argumentação de venda, né? Quando aquele cliente está preocupado com o longo prazo, né? Como muitas vezes é difícil, né, a gente explicar para o cliente esse longo prazo, fazer ele perceber esse valor, mas a gente está sempre reforçando e tem que estar isso na pauta, né? Ó, esse módulo aqui é um módulo mais caro, por isso que o meu orçamento é mais caro, porque ele tem uma tecnologia que é diferenciada, que é uma tecnologia que gera mais energia, é mais eficiente, então consegue ter uma maior evolução ao longo do tempo, que isso retorna para ele, né? Pode ser que num curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas isso retorna para ele esse investimento a mais que ele pode estar fazendo num produto de qualidade. Certamente é válido a gente sempre estar lembrando e argumentando e relembrando nós mesmos, né? Porque às vezes a gente fica nessa briga de preço muito acirrada e a gente acaba deixando de lado alguns conceitos e algumas questões mais no curto e médio prazo. Aqui, basicamente, a gente só reforça, né, uma posição estratégica da Jinko, globalmente falando. A Jinko busca muito mais a evolução da sua tecnologia e da produtividade do produto do que necessariamente do tamanho do produto. Então, a Jinko não vai vir com novos produtos. A gente está chegando em 700 watts, a gente está chegando em 705 watts. Esse não é o nosso mote, né? O nosso mote é cada vez mais estressar a tecnologia, porque a gente tem investimento em pesquisa e desenvolvimento pesados nesse sentido. A Jinko faz isso por conta própria também. E a gente quer deixar o módulo com a mesma dimensão, né, ou próximo, mas mais eficiente, né, que acho que é isso que a gente acha que é muito mais aplicável do que falar em projetos aí com tamanhos de usinas ou de módulos muito maiores do que a gente tem visto. Porque módulos maiores, ok, vamos ver a dimensão desse módulo, né? Qual é a praticidade desse módulo de subir um telhado, né? De um integrador com uma equipe reduzida subir com um módulo mais pesado, de uma maior dimensão no telhado, não é tão grande, né? Então a gente vai estressar e vamos trabalhar para que isso seja cada vez mais eficiente dentro das dimensões que a gente entende ser aplicáveis. E aí, falando um pouquinho do mercado, né? Aí eu uso um pouquinho as informações de um estudo da Greener, né? Uma grande referência no setor fotovoltaico na questão de pesquisa. Esses são números do ano passado, que saíram no início deste ano. E a gente tem aqui alguns números que, né, a princípio a gente pode olhar e falar assim, nossa, né, a gente tem aí estimativa de integradoras no Brasil
Acho que eu pulei um slide, deixa eu só ver aqui. Pulei, mas vamos lá. Deixa eu falar do integradores primeiro, né? A gente tem integradores, tem mais de 31 mil integradores no Brasil em 2022. São mais de 31 mil empresas brigando pelos clientes. Logicamente, localmente, a gente tem as divisões. Isso mostra o quanto acirrado foi o ano passado, o quanto o mercado foi fomentado, de quantas novas empresas criaram na distribuição, né, na integração, nos clientes como vocês. Em marcas de módulos, a gente teve registrados, isso aí são dados, né, de registros de importação, mais de 71 marcas de módulos que entraram no Brasil com interesse em trabalhar no mercado brasileiro. Logicamente, marcas das mais variadas tipos de qualidade, enfim, preço, né, principalmente também. Então, isso mostra um pouquinho do desafio que a gente tem hoje na Ginco, né, de atuar no mercado brasileiro, um mercado que tem muita marca querendo entrar ou que queria entrar no ano passado porque o mercado estava muito, né, muito aquecido e que hoje estão aí tentando ainda sobreviver ou tentando se alavancar ou se estruturar nesse mercado. Então, é um número bastante impressionante quando a gente olha o mercado. E quando a gente fala de integração aqui no Centro-Oeste, a gente considera 2.800 integradores e essas são estimativas bastante conservadoras, né? Provavelmente esse número no início do ano era maior ainda do que foi no ano passado, porque isso aqui é um cálculo mais estatístico, mais bem próximo da realidade. Então, o que isso traz para a gente, né? O que a gente tem visto hoje acontecer? Ano passado, principalmente no começo desse ano, muito cliente querendo o sistema, né? As empresas brigando ali pelo cliente para tentar fazer esse convencimento. Muitas empresas querendo tentar pegar o caminho um pouco mais prático para vender, tentando trabalhar preço, né? O cliente também, se ele não tem essa informação chegando até ele de qualidade, de marcas, de equipamentos, durabilidade, eficiência, ele acaba brigando, discutindo só preço, né? Porque o cliente não sabe o detalhe da marca que está no painel lá em cima, ou do inversor, qual que é bom, qual que não é bom. Então, isso vale para como um todo. Então, a gente percebeu um consumidor não tão instruído quanto poderia estar. Isso trouxe uma briga de preços, né? Evidentemente. O integrador começou a ser pressionado por preço, né? Aqueles que conseguem ainda agregar algum valor, agregaram e tentaram ali não baixar tanto para a discussão de preço. E a gente tem o distribuidor também buscando alternativas, né, para tentar ser mais competitivo e tentar atender preço. E essa briga por preço, ela acaba trazendo, né, alguns resultados aí para o cliente, que ele acaba comprando mais barato e às vezes o sistema não performa como ele espera. O distribuidor, o integrador, acaba tendo um pós-venda maior, porque o cliente fica insatisfeito, ele reclama mais, você tem que voltar mais na instalação dele, seja por qual equipamento for. E o distribuidor começou a perceber que, apesar dele optar por um módulo mais acessível, um módulo mais, né, de fácil venda na questão de preço, ele passa a ter uma operação não tão rentável quanto ele achou que teria. Então ele começa a ter muito volume e ele passa a fala assim, pô, estou adotando um novo módulo, uma nova marca, mas ainda assim não estou tendo, né, estou tendo volume, mas não estou tendo rentabilidade, não é interessante para o distribuidor também, né? Então isso trouxe uma autorregulação e está trazendo, acho que esse ano está sendo um ano da regulação, né, do mercado, em todas as esferas, né? A gente tem uma redução na demanda pelos clientes, os fabricantes, integradores, distribuidores, todos dividindo ali aquele mercado, a fatia do mercado menor. Então a gente entende hoje que essa autolimpeza está acontecendo e desse grande volume de empresas. Então tem integradores que não estão mais atuando com solar. A gente tem marca de módulos que estavam chegando, que já não chegaram, né? Não continuaram aqui no Brasil. A gente tem distribuidores também não fazendo mais distribuição, mudando seu nicho de negócio. Então, essa limpeza, vamos dizer assim, né, entre parênteses, está acontecendo. E as que são mais consistentes financeiramente, operacionalmente e até mais profissionais estão perdurando, estão insistindo, estão ali lutando pelo cliente para tentar agregar valor e se manter estável, né? E aí a gente vê já uma retomada gradual, lenta, né? Mas a gente gostaria que fosse mais ágil ainda essa retomada. Mas ela está acontecendo de forma consistente. E a gente acredita que isso, em meses, em anos, a gente vai ter essa retomada gradual. Como ano passado, acho que a gente não vai ver mais tão cedo, né? Porque foi uma questão muito de mercado. E a parte de preços de produtos de módulos, hoje, inclusive, da Ginco também já tiveram baixas significativas por questões de suprimentos, né? O silício teve uma queda muito grande durante esse ano. Então, hoje, os preços de fotovoltaicos estão muito baixos também, porque o módulo contribui grande parte disso, né? Então, os produtos da Ginco também tiveram
uma descida muito forte nesse ano de 2023. Essencialmente é isso. Aqui, esse QR Code tem meu contato direto também, meu WhatsApp. Se alguém quiser trocar alguma informação, a gente está aqui na feira disponível. E sucesso, bom evento a todos e que o mercado consiga vender mais do que a gente tem vendido hoje. Um grande abraço.